Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Psicocrânio. Meu nome é Gustavo Vinícius e hoje nós vamos estudar sobre autoerotismo e narcisismo primário e secundário, a nossa aula 4 de psicanálise. O autoerotismo é a primeira fase do indivíduo onde as pulsões buscam sua satisfação nas próprias zonas erógenas em que são produzidas, sem a necessidade de objetos externos. O sujeito toma o próprio corpo como sendo, ao mesmo tempo, uma fonte e um objeto da libido sexual. O bebê enxerga os objetos do mundo externo como se fossem parte dele próprio, tornando o mundo externo em algo indiferente, como se não existisse. O bebê acredita, por exemplo, que é na própria boca que surge a excitação, a fome que leva o corpo à tensão, e que ela própria, a própria boca, produz o prazer, o alimento que gera satisfação, sem a necessidade de um objeto externo a ele, caracterizando assim o autoerotismo. Se o bebê tem a percepção que o outro, o mundo, a realidade externa não existe, então tudo é ele somente, sem precisar de nenhum outro ser, porque simplesmente ele é incapaz de identificá-lo. Inicialmente, nessa primeira fase aí, as pulsões sexuais estão indissociadas das de autoconservação. O prazer e a satisfação das necessidades de sobrevivência são a mesma coisa. O narcisismo primário é considerado uma evolução do autoerotismo, sendo muitas vezes citado por Freud como sinônimos. Nessa fase, o bebê começa a identificar outros objetos, mas ele entende esses outros objetos, no caso a mãe, o seio, como extensão dele próprio. Há uma indiferenciação entre o ego e a realidade exterior, entre o eu e o outro. Ele acredita que a mãe, o seio, a amamentação, por exemplo, é uma extensão dele próprio. Do ponto de vista da observação objetiva, o bebê está em interação com a mãe, enquanto do ponto de vista desse bebê, a mãe não é mais do que um prolongamento dele, bastando apenas pensar em uma informação para conseguir magicamente suprir todas as necessidades. Ele não entende que, na verdade, ele está comunicando com uma mãe, com um objeto externo de uma realidade que é a parte dele. A mãe, que é boa o suficiente para entender as comunicações e as necessidades do bebê, consegue suprir todas as necessidades do bebê. E ele interpreta esses acontecimentos, esses suprimentos das suas necessidades dessa forma. O narcisismo primário é, portanto, autoerótico também, pois o bebê entende que ele e a mãe são um só. Porém, é uma fase mais evoluída do que o autoerotismo. Porque uma vez que outrora ele sequer enxergava a mãe, agora ele enxerga, porém, como uma extensão de si próprio. Enquanto o autoerotismo existe desde o início da vida, o narcisismo é um processo psíquico a ser desenvolvido que construirá o eu, ou o ego. O narcisismo secundário, como seu nome indica, alude a uma espécie de refluxo da energia pulsional, a qual, depois de ter investido e ocupado os objetos externos, sofre um desinvestimento libidinal, quase sempre devido a fortes decepções com os objetos externos provedores, e retornam ao seu lugar original, o próprio ego, o próprio eu. Então, em resumo, o narcisismo secundário ele é posterior ao primário, onde ocorre um investimento libidinal em um objeto, porém, esse objeto, por estar ocupado, por estar voltado a outros afazeres, ele não supre a minha necessidade, então esse investimento libidinal, essa pulsão, volta para mim mesmo devido às decepções. Então, o narcisismo secundário marca a percepção de que o objeto não é uma extensão de mim, é um outro ser. De que eu e a realidade são duas coisas diferentes. E isso só é possível devido a essa ferida, a essa frustração.
Então, o narcisismo secundário é o afastamento da ação psíquica do narcisismo primário, a percepção da existência do outro através da frustração, percebo que há uma realidade externa a mim, e a percepção e desenvolvimento do ego, do eu. Então começa uma divisão, a percepção do outro e do eu. Então, eu me torno um indivíduo com necessidades e o outro se torna o indivíduo que suprirá essas necessidades ou não. Então ocorre o deslocamento do investimento da libido do ego, do eu, para o objeto externo, o outro. Então o bebê perde a majestade. E aí cria aquele processo que eu falei, de ferida no narcisismo primário, porque ele está frustrado com a percepção que ele tinha antes. Então ele percebe que não é o único e nem o centro das necessidades da mãe. A partir daí, o objetivo então se tornará fazer-se amar pelo outro, construindo um ego ideal. O que eu deveria ser para ser amado por essa pessoa? E aí começa um processo de respeito, de agrado, uma tentativa de reconquista, porque ele entende a perda do narcisismo primário como uma rejeição, talvez, uma frustração, uma perda do amor da mãe. Então ele começa esse processo de respeitá-la, agradá-la, reconquistá-la, desde que ela satisfaça as exigências do ideal do ego. Essa pessoa, esse outro, essa mãe, é o objeto ideal para satisfazer as minhas necessidades? E aí entra a construção do modelo idealizado, por isso o ideal do ego, o modelo idealizado a ser alcançado. As características saudáveis da fase narcísica são sentir-se a pessoa mais importante desde a fase intrauterina. Os psicanalistas citam como a sua majestade o bebê. A vida dos pais tem que ser direcionada às necessidades do bebê. As necessidades surgem e logo precisam ser atendidas, pois tudo é extensão dele próprio, portanto pertencente a ele. Isso aqui caracteriza a fase do autoerotismo e o narcisismo primário, onde ele encontra prazer no próprio corpo e ele entende o outro objeto como uma extensão dele, então é ele próprio, né? Ele precisa receber todos os cuidados afetuosamente. E o processo seguinte é se frustrar na percepção da existência do outro. Quer dizer, a minha mãe tem necessidades, tem desejos, ela dá atenção não só para mim, mas para outras pessoas, para o meu pai, para o meu irmão talvez, para si mesma, ela tem suas próprias necessidades. E aí o bebê precisa criar um ego ideal, algo que ele deveria ser, e criar um ideal de ego, o modelo idealizado de quem os pais são. E essas duas coisas, o ego ideal e o ideal de ego, precisam se corresponder entre si. Consequências da fase narcísica saudável: uma sensação de completude, amor próprio, cuidado próprio, autoestima forte, fortalecimento e integração do eu, reconhecimento da existência do outro, dos sentimentos do outro, das necessidades do outro, que o outro tem uma vida e não precisa ficar me agradando o tempo todo. Não precisa do outro para se sentir completo, para se completar. Direcionamento da libido ao objeto externo. Aqui é importante ressaltar uma coisa. Todas as pessoas vivem fases autoeróticas e narcísicas e todo mundo leva para o resto da vida resquícios do autoerotismo e do narcisismo para o resto da vida. Tudo vai depender de como essas fases foram vivenciadas. Sentir prazer no próprio corpo, nas próprias conquistas, nas próprias tarefas realizadas, são consequências de um autoerotismo, de um narcisismo bem vivido. E as consequências do narcisismo patológico, de um ser que não teve as fases do autoerotismo e do narcisismo bem vividas, são sensação de incompletude, um vazio intenso dentro dele. Busca se completar no amor e na admiração dos outros, mantém-se sempre sendo o próprio objeto sexual, não evoluindo do investimento da libido autoerótica para o investimento da libido a um objeto externo, acha que o mundo tem que servi-lo como ele não foi servido lá na sua infância,
e não desenvolve um ego real e fica preso no ego ideal e ideal de ego. É importante ressaltar que na fase narcísica, nessa fase infantil narcísica, a criança precisa desenvolver um ideal de ego e um ego ideal. Entretanto, em fases posteriores, ela precisa desenvolver um ego real, baseado na realidade, não na idealização. E uma pessoa que sofre de narcisismo patológico não consegue desenvolvê-lo. Ela vive numa realidade à parte, numa coisa completamente idealizada, que ele não consegue alcançar, tanto no ego ideal, em quem ele deveria ser, quanto no ideal de ego, a pessoa que ele deveria conquistar, agradar e manter na sua vida, para suprir suas necessidades. E esse é o foco do amor, do ponto de vista psicanalítico. Amar significa suprir as necessidades. E, em consequência disso, ele vive uma constante insatisfação consigo mesmo e com a realidade, pois ele não consegue percebê-la e desenvolver um ego para suportá-la.